compareceu naturalmente abatida em face do resultado de sua meditação, durante a qual reconstruir os passos principais que houvera dado na terra ao longo dos seus 80 anos de vivência terrena. Recebida pelas forças superiores, aquela alma se surpreendeu ao verificar que um belo galardão lhe era entregue por uma grande entidade que assim lhe falou: minha filha, recebe este belo galardão de luzes e bênçãos que mereceste, em face de haveres fundado e mantido na terra uma indústria que ofereceu trabalho remunerado a algumas centenas de operários, que são almas iguais às nossas em busca de progresso espiritual. Só o fato de haveres criado e mantido aquela organização de trabalho, proporcionando meios de vida a tão grande número de famílias, é motivo suficiente para receberes este belo galardão como justa recompensa do bem que fizeste na terra. A alma em referência prostrou-se de joelhos perante a grande entidade, profundamente emocionada, e agradeceu ao Senhor Jesus tão grande recompensa, quando em sua consciência julgava nada ter feito de útil para sua pobre alma. O Senhor Jesus oferece expressivas recompensas a todas as almas que na terra proporcionam trabalho remunerado a outras almas que aqui se encontram em busca de luzes e progresso espiritual. 145ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Ajuda do Senhor às almas encarnadas. Chegaram os tempos. Necessário modificar a antiga maneira de pensar motivos da vivência terrena. Mandamento evangélico. Apelo aos dirigentes religiosos. Como ouvir o Senhor. A presença do Senhor Jesus no solo terreno deve ser tida como um fator de ajuda a todas as almas encarnadas para que possam alcançar mais rapidamente o grau de progresso espiritual que vieram buscar em sua presente encarnação. Para esse objetivo o Senhor Jesus fundou na terra esta sua nova ordem, através da qual está difundindo ensinamentos espirituais que todas as pessoas necessitam de conhecer para sua maior felicidade. Chegaram os tempos de divulgar na terra os ensinamentos e conselhos que o Senhor está divulgando por meio destas mensagens, as quais o Senhor deseja sejam lidas e estudadas em todo o mundo terreno, como a sua melhor ajuda à evolução de todas as almas encarnadas deste fim de século. Os tempos marcham céleres, envolvendo em sua marcha todos os seres da criação, sobretudo os homens e as mulheres que se encontram na terra. O próprio mundo terreno está evoluindo satisfatoriamente em todos os quadrantes, elevando e aprimorando o nível de suas vibrações em torno de todos os seres viventes em sua superfície. Os homens e as mulheres, como seres espirituais que são, devem meditar neste fato e considerarem a necessidade de também se aprimorarem para que possam acompanhar as diversas circunstâncias dos tempos que correm. Há necessidade e urgência de que os seres humanos modifiquem fundamentalmente a sua antiga maneira de pensar em relação à vida terrena, passando a considerá-la como uma oportunidade que lhes foi concedida no mundo espiritual após um estágio de um século ou mais à espera desta oportunidade. E, porque vieram ao solo terreno estes milhões de almas que aqui se encontram encarnadas? Pergunta-lhes o Senhor Jesus. O Senhor responde ele próprio dizendo que não foi absolutamente para amealhar tesouros nem para amontoar fortuna material. A vinda de todas as almas ao solo terreno para uma vivência de poucos decênios, tem por objetivo fundamental estes dois motivos: aumentar a sua luz espiritual e engrandecer-se na fé. Um e outro destes objetivos constituíram o grande desejo manifestado no alto pelas almas que se encontram na terra, por serem realmente a grande aspiração de todas as almas. Acontece, entretanto, que uma vez encarnadas, as almas se deixam empolgar pelos atrativos da vida terrena, e esquecem ou menosprezam aqueles dois importantes objetivos. Estivessem as religiões terrenas preparadas para ministrar às almas encarnadas os ensinamentos que as levariam a recordar a memória espiritual, isto ainda contribuiria para amenizar a situação de cada uma, ajudando-as a seguir na vida terrena um caminho reto e seguro para atingirem os objetivos que as trouxeram à Terra. Como, porém, tal não acontece, até porque as próprias religiões se ressentem da falta de conhecimentos espiritualistas para ministrar aos seus fiéis, deliberou o Senhor Jesus vir ele próprio e se instalar no solo terreno para que divulgar esta palavra escrita para conhecimento de toda a população.
Sabe o Senhor Jesus que existem credos religiosos conhecedores de vários princípios espirituais somente ministrados aos adeptos de grau superior nas suas organizações, onde se realizam trabalhos de alta espiritualidade com a presença frequente de grandes entidades do mundo espiritual. Trata-se, porém, de reuniões privativas, cujos estudos permanecem vedados ao conhecimento do público. Há necessidade de que esses credos ditos religiosos preparem informações e conselhos a serem divulgados ao povo interessado em conhecer detalhes das leis espirituais, com o objetivo de as aplicarem em suas vidas do presente. É necessário cumprir o mandamento evangélico que manda retirar a lâmpada de debaixo do alqueire e colocá-la no velador, para que sua claridade se estenda a todas as criaturas. São chegados os tempos de transmitir a todas as almas encarnadas os princípios espirituais que todas necessitam de conhecer para o seu mais rápido progresso anímico. Os tempos presentes são propícios a esta divulgação a todas as almas encarnadas no mundo inteiro, dado o grau evolutivo já alcançado por sua grande maioria, em véspera de atingir a própria redenção espiritual. O Senhor Jesus faz aqui um novo e veemente apelo aos dirigentes religiosos de todo o mundo terreno, no sentido de que reformem as suas organizações no que respeita aos ensinamentos ministrados aos respectivos adeptos, para lhes dizer que chegaram os tempos de falar claro a respeito da vida humana e espiritual de cada um. Retirem, por obsoleto, o ensinamento a respeito da existência do purgatório e do inferno, que jamais existiram. Diga-lhes então, que esses dois estágios imaginados poderão existir apenas na consciência das almas que mal se conduziram na vida terrena, e tais sejam as infrações cometidas contra as leis divinas, poderão vir a sentir-se num estado mental que lhes parecerá um purgatório ou inferno, segundo o seu estado de consciência. Liberem, porém, o Criador da responsabilidade de haver construído esses dois estágios no mundo espiritual para punir os filhos faltosos regressados da terra. O fato é que numerosas almas desencarnadas que na terra se filiaram a religiões que pregam a existência do purgatório e do inferno, ao chegarem de regresso ao mundo espiritual numa completa ignorância das leis espirituais, são frequentemente vítimas da maldade de outras almas que procuram convencê-las de que elas estão no inferno ou purgatório, jogando sobre essas pobres almas a ideia desses estágios. Há felizmente no mundo espiritual várias organizações de almas evoluídas, incumbidas de desfazer aquelas ideias malévolas que tanto fazem sofrer as almas que podem dominar, e as retiram desse ambiente e as esclarecem, dizendo-lhes que tanto o purgatório como o inferno jamais existiram, não passando de criações fantasiosas das religiões terrenas. Assim esclarecidas, aquelas almas logo adquirem a tranquilidade espiritual, apenas se sentindo perturbadas quando possuírem casos de consciência para isso. O Senhor Jesus faz então um apelo às religiões que cultivam o purgatório e o inferno para que destruam esses estágios e não mais falem deles aos respectivos adeptos, dando-lhes em troca os ensinamentos espirituais trazidos pelo Senhor através destas mensagens, com os quais ajudarão as almas encarnadas a se voltarem para o mundo espiritual e para a divindade através da oração. O Senhor Jesus coloca-se à disposição dos dirigentes religiosos que desejarem esclarecimentos diretos do Senhor Jesus a respeito destas mensagens, dizendo-lhes que estará pronto a fornecê-los na própria sede das organizações religiosas, onde comparecerá no dia e hora em que o chamarem. Para que isso aconteça, faz o Senhor a seguinte recomendação: reúnam-se os dirigentes religiosos em torno de uma mesa sem toalha, em número de 3, 5 ou 7, tendo à frente de cada um uma folha de papel branco, liso, e um lápis pronto para escrever. O presidente da reunião elevará uma prece ao Criador, rogando a presença do Senhor Jesus à reunião com o fim de algo dizer à guisa de conselhos ou ensinamentos, através da mediunidade psicográfica de qualquer dos membros presentes. Todos estes se munirão do lápis e aguardarão a inspiração do Senhor sobre o que devem escrever. Recebida a ideia inspirada pelo Senhor Jesus, escrevam-na calmamente no papel, certos de que algo receberão no sentido desejado. O Senhor Jesus muito deseja comunicar-se por esse meio com os dirigentes religiosos do mundo terreno,
com o fim de lhes transmitir sua própria orientação em favor da maior eficiência de suas organizações religiosas, que o Senhor deseja prestigiar e ajudar. Mas o Senhor adverte que, se verificado for que os seus conselhos e ensinamentos serão postos de lado ou engavetados quando contrários ou discordantes dos cânones dessas organizações, se tal acontecer, o Senhor muito lamentará, mas deixará de comparecer às novas reuniões. Contudo, espero o Senhor Jesus poder entrar em contato com todos os dirigentes religiosos que sinceramente desejem ouvi-lo com o propósito de se adaptarem aos ensinamentos do século findante, em benefício do progresso geral da humanidade. É pensamento do Senhor Jesus dar à sua nova ordem o caráter de uma verdadeira religião a se espalhar por toda a terra, com a finalidade de iluminar com seus ensinamentos e conselhos todas as almas encarnadas. O Senhor gostaria então, que uma vez aceitos os seus ensinamentos espirituais, alguma das confrarias existentes se preparasse para desempenhar as funções desta nova ordem de Jesus e se incumbisse da sua divulgação a todos os recantos da terra. O Senhor aguarda qualquer manifestação neste sentido. Tratando-se de um amistoso convite e sublime promessa do chefe espiritual, os dirigentes religiosos não deverão desprezá-la. Enviem esta mensagem, sem qualquer encaminhamento ou comentário, aos dirigentes religiosos de seus países, de preferência traduzida para o seu próprio idioma. Há no espaço instrutores e almas amigas que transmitem, durante a meditação da pessoa, a solução de problemas ou novos assuntos no ramo de atividade do interessado. Todos os melhoramentos que serão implantados na Terra implicarão na revisão de compromissos assumidos no alto. Um deles, indispensavelmente, é manter o contato diário com a divindade. A reação da natureza pelo seu próprio restabelecimento proporcionará à Terra novo teor de vitalidade em todos os reinos em seu bojo. 146ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Ação das almas espiritualmente elevadas. Tudo acontece a seu tempo. Grandes ideias flutuam no ambiente. Necessidade da meditação, incremento da arte musical, poesia, belas artes, engenharia, mecânica e medicina. As condições de vida oferecidas por este pequeno planeta aos seus habitantes vêm melhorando de século em século, em consequência dos melhoramentos instituídos pelo progresso que se tem verificado, graças à vinda de almas possuidoras de um grau espiritual mais elevado. A partir, porém, do início do próximo século, essas condições de vida devem assinalar um adiantamento notável, tornando a vivência humana na Terra bastante mais feliz do que a atual. Note-se, entretanto, que todo progresso de um planeta se deve ao trabalho e inteligência dos seus habitantes e não a outro qualquer fator. A vinda ao planeta, de almas bastante evoluídas, possuidoras de conhecimentos adiantados, adquiridos não raro em estágios realizados em planetas mais evoluídos, é que permite a implantação de novos melhoramentos ao progresso geral do planeta, beneficiando seus habitantes. Este fato está sendo registrado presentemente na Terra com a chegada de almas portadoras de belos conhecimentos e experiências que em breve aparecerão para o bem de todos. Se o progresso e condições de vida de uma população dependesse exclusivamente das forças superiores, claro está que tudo seria empreendido nesse grande objetivo. Mas este fato tem de depender da própria população, entre a qual aparecem de vez em quando almas que estudaram em outras escolas os melhoramentos a serem introduzidos no planeta. Exatamente neste fim de século estão encarnando na Terra numerosas almas que estagiaram em planetas mais evoluídos, dos quais trouxeram vários tipos de melhoramentos que em breve vereis surgir, e que muito virão contribuir para o progresso do planeta e melhores condições de vida de toda a população. Há um ditado muito antigo que diz que tudo acontece a seu tempo, o qual retrata uma pura realidade. Há uma relação muito estreita entre as condições gerais da vida num planeta e o adiantamento espiritual e científico da sua população. Se a população de um planeta se confina espiritualmente num grau ainda inferior, e se empenha na vivência de uma vida dedicada exclusivamente ao seu progresso material, na ilusão de que isso é que constitui a sua felicidade, dificilmente poderão surgir ideias adiantadas em meio a essa população com vistas a grandes realizações.
Somente o adiantamento espiritual de um povo lhe permite a captação de notáveis melhoramentos ao progresso da coletividade, porque isso depende fundamentalmente do grau vibratório externado por esse povo. As grandes ideias existem por toda parte e flutuam em todos os ambientes à mercê das mentes preparadas para as receber e pôr em prática. E um meio eficaz dos seres humanos poderem captar as grandes ideias que flutuam em seus ambientes é a meditação. 10 a 15 minutos de meditação após a prece noturna à divindade podem proporcionar à mente humana a captação de grandes ideias na especialidade de cada um. As ideias que flutuam em todos os ambientes envolvem os mais diversos setores da vida, como por exemplo em relação à música, à poesia, às belas artes, à mecânica e a todos os demais setores de atividade. Para captá-las bastará ao indivíduo entrar no estado de meditação após a elevação da sua prece noturna à divindade, firmando o seu pensamento naquilo que mais lhe interesse receber. Se, por exemplo, a sua especialidade for a música, a mecânica, ou a poesia, o seu pensamento atrairá instantaneamente do mundo espiritual um feixe de ideias em tal sentido, vindas do setor especializado. Poderá dar-se que a mente em meditação não consiga distinguir claramente a ideia recebida nesse momento, porém o fará até o dia seguinte quando perceberá claramente a ideia recebida. Quando os homens e as mulheres se habituarem a meditar diariamente conforme o indicado, hão de certamente maravilhar-se com o turbilhão de ideias interessantes que lhes ocorrerão. Os aficionados da música perceberão melodias novas que farão sucesso, pois que existe no mundo espiritual um grande interesse em transmitir à Terra novos padrões musicais realmente interessantes. O estado de meditação das pessoas em condições de entender essas novas melodias, habilitá-las a captá-las. Assim os escritores, poetas e outros cultores de atividades diversas, encontrarão novas ideias da sua especialidade através da meditação. E através da meditação que as almas desencarnadas especializadas nas diversas atividades procuram aproximar-se das almas que meditam, para lhes transmitirem as suas ideias, ou para atender a algum pedido das almas encarnadas. Os leitores que desejarem experimentar o processo, procurem pô-lo em prática e certamente o comprovarão. Em seguida o Senhor Jesus abordará outro tema igualmente interessante para todos os leitores. Tratará o Senhor do que ocorre no mundo espiritual a todas as almas que na Terra se entregam ao cultivo de algum ramo das belas artes por simples prazer ou mesmo como seu meio de vida. Ao chegarem de regresso no mundo espiritual e após o necessário repouso, estas almas são convidadas a visitar o setor de sua atividade na Terra, onde poderão familiarizar-se com um número assaz avultado de almas afins na sua arte. Se desejarem aprimorar os seus conhecimentos na especialidade que cultivaram na Terra, ser-lhes afranqueado o ingresso e matrícula no respectivo curso de aperfeiçoamento. Há no mundo espiritual um regular número de almas nestas condições, as quais estão sendo preparadas para voltar à Terra muito em breve com a missão de implantarem novos progressos ao setor musical e nele se empenharem com verdadeiro amor. Devem por isso surgir na Terra nas 2 primeiras décadas do próximo século alguns novos sucessos musicais que muito hão de agradar a população de todas as regiões terrenas. Estarão provavelmente entre as almas incumbidas dessa tarefa, algumas daquelas cujos nomes ainda hoje reverenciais como autores consagrados do passado. Estas almas muito se aperfeiçoaram no alto, onde adquiriram ideias novas em matéria musical, proporcionando atualmente as mais belas audições às almas do seu setor. O Senhor Jesus, Ele próprio, grande apreciador da música, tem comparecido algumas vezes essas audições com o fim de prestigiar os seus executores. Deseja então o Senhor Jesus incrementar ao máximo na Terra a arte musical, pelo bem dela resultante para as almas que aqui se encontram. A música possui o segredo de transportar as almas por instantes aos planos do além, e isto constitui um grande bem para elas, assim uma espécie de repouso em busca de paz e tranquilidade. As almas já bastante evoluídas necessitam de ouvir boa música, sobretudo aquela que lhes permita transportarem-se mentalmente às regiões da paz e tranquilidade fora do ambiente terreno. Este transporte serve inclusive para regular e acalmar todo o sistema neuropsíquico das almas encarnadas,
exercendo sobre elas um autêntico processo de tranquilidade e bem-estar, o que torna a boa música uma necessidade na Terra. Daí a preparação daquele grupo de almas especializadas em vésperas de reencarnarem. O Senhor Jesus está ultimando estas suas mensagens e nelas deseja incluir assuntos como este que aí fica, para conhecimento de todos os leitores. Assim como o que descrito foi a respeito da música, os outros setores de atividade podem dispor do mesmo processo para receberem ideias relacionadas com suas atividades. O engenheiro como o médico, o mecânico, o eletricista, e todas as demais profissões encontrarão constantemente ideias novas e proveitosas durante os minutos de meditação. Cada especialidade na Terra trairá do mundo espiritual numerosas ideias afins, inspiradas por outras almas da mesma especialidade quando na Terra, agora bastante aperfeiçoadas no além. Estas almas encontram verdadeiro prazer em contribuir para o progresso de sua especialidade na Terra, inspirando, ajudando e colaborando com suas irmãs encarnadas. Casos existem inclusive, em que almas encarnadas se transportam durante o sono do corpo ao mundo espiritual, onde vão estudar com outras almas a solução de algum problema técnico. No mundo espiritual sua alma afim aguarda e com ela debate os detalhes em questão, daí resultando a solução satisfatória do problema. Nos dias que correm, por exemplo, algumas dezenas de almas encarnadas empenhadas na implantação de alguns melhoramentos na Terra, vêm estudando noites seguidas com outras almas desencarnadas, várias novidades a surgirem na Terra em diversos setores de atividade. Uma destas novidades consiste num pequeno dispositivo destinado a permitir ao homem elevar-se do solo e percorrer certas distâncias munido de pequeno aparelho de voar ajustado ao corpo. O detalhe em estudos no alto juntamente com as experiências em curso na Terra já se encontra em vias de conclusão, sendo de esperar a sua implantação no meio terreno para os próximos 12 a 15 meses. Esse aparelho, perfeitamente viável, permitirá ao homem elevar-se a determinada altura e com ele visitar a cidade que desejar sem risco de fracasso. O detalhe em estudos consiste no tipo de combustível a ser usado, que não deve ser líquido, mas em forma de pilha, estando com sua solução inteiramente à vista. Resta apenas estabelecer a forma de usá-lo. São duas almas, portanto, uma da Terra e outra do espaço, empenhadas na importante descoberta, cujo resultado em breve conhecereis. As orientações ou soluções de problemas também são procuradas no espaço pelo próprio espírito da pessoa na hora do sono e com seus instrutores espirituais confabula acerca de um invento ou trabalho que desenvolva na Terra. Na meditação, após as orações fervorosas, recebereis orientação do alto ponto e vírgula ou mesmo a resposta desejada poderá chegar em outra ocasião mais propícia. Somente com adiantamento espiritual podeis captar grandes ideias que também flutuam no espaço. 147ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Novo estágio evolutivo da Terra, refinamento vibratório cada vez mais necessária a ligação com a divindade, o toque da divina providência. Orem pelas almas necessitadas, pede o Senhor Jesus. A Terra está se preparando para ingressar num novo estágio evolutivo como planeta densamente povoado, o que vai importar num refinamento vibratório em favor do progresso moral e espiritual de todos os seus habitantes. As reformas estruturais em plena execução em diversas regiões da superfície terrena muito hão de contribuir para a elevação do nível vibratório do planeta a partir do início do próximo século. Explicado como vem sendo pelo Senhor Jesus o fato das almas que vêm reencarnando desde o início da segunda metade deste século serem todas já possuidoras de elevado nível espiritual, teremos em breve na Terra apenas seres humanos altamente evoluídos, cujas vibrações se harmonizarão perfeitamente com as vibrações do planeta, do que resultará então uma nova e maior harmonia em toda a vida planetária. Para que essa harmonia se torne ainda mais perfeita, projetando-se em todo o ambiente terreno, apenas necessitam as populações de todas as regiões empenhar-se em se manterem em permanente contato com a divindade por meio da prece e da meditação na hora do seu repouso noturno. A prática generalizada deste belo hábito por todas as almas encarnadas,
terá o grande mérito de eliminar do ambiente terreno todas as vibrações negativas que nele ainda se encontrem, o que deverá produzir um grande bem-estar em todas as almas encarnadas. Sendo de seu natural escuras todas as vibrações negativas projetadas no ambiente terreno, sua destruição se torna fácil, natural, pelas vibrações luminosas das preces proferidas pela maioria ou mesmo pela totalidade da população encarnada. Chegar-se-á por esse caminho a um estado vibratório absolutamente tranquilo e feliz, dentro do qual todas as almas encarnadas poderão alcançar um notável progresso espiritual como efetivamente desejavam ao descerem à Terra. A elevação do nível vibratório do planeta não chegará certamente a ser percebida pelas almas encarnadas, por se acharem as mesmas envolvidas pelo ambiente terreno. Somente as almas desencarnadas que puderem olhar o planeta de fora para dentro terão essa oportunidade, dado que poderão constatar uma nova e maior luminosidade irradiada pela Terra. Essa nova luminosidade terá o mérito de eliminar queimando-as, as diversas nuvens que ainda cercam a Terra, resultantes das vibrações maléficas produzidas por várias gerações que habitaram o planeta nos últimos 3 a 4 milênios. Esse tipo de vibrações chegou a envolver de tal maneira o planeta, que sua influência deletéria muito contribuiu para prejudicar as almas encarnadas menos prevenidas. Como, entretanto, tudo evolui e progride na vida universal, o ambiente terreno até há pouco bastante impregnado daquelas influências negativas, porque maléficas, caminha atualmente para sua total eliminação. Em breves anos, pois, a Terra como que projetará grande luminosidade em torno de sua circunferência, dando aos observadores externos a impressão de um novo Sol em face de sua brilhante radiação. Em sua parte interna algo se está modificando em favor de suas populações, como por exemplo, as emanações de numerosas plantas, em consequência do nível vibratório do solo terreno. A água igualmente, que circula nos condutos naturais que abastecem desse precioso líquido toda a superfície terrena, está recebendo também um maior índice de oxigênio que, sem alterar a sua fórmula natural, proporcionará tanto ao homem como às plantas um novo teor de vitalidade. A água e o ar, estes dois principais elementos indispensáveis à vida na Terra, estão sendo revitalizados pelas forças da natureza, de maneira a contribuírem para a melhor saúde e maior longevidade dos seres humanos. Não podem os seres humanos do presente fazer a menor ideia de quanto se trabalha no plano espiritual no sentido de proporcionar às almas encarnadas novas e melhores condições de vida terrena. São alguns milhares as almas que se encontram empenhadas nos trabalhos destinados a modificar sensivelmente as condições da vivência no solo terreno, onde o Senhor Jesus deseja que todas as criaturas vivam felizes e satisfeitas. Mas é necessário considerar também as necessidades peculiares a todas as almas encarnadas, relativamente aos compromissos pelas mesmas assumidos no alto ao receberem permissão para descer à Terra. Todas estas almas se comprometeram a manter contato diário com a divindade no seu próprio e exclusivo benefício, mas sucede que, se a vida lhes decorrer tranquila e feliz por efeito das condições ambientes de agora em diante sensivelmente melhoradas, estas almas que se descuram dos seus compromissos espirituais, deixando de adquirir as luzes que vieram buscar. Há, portanto, necessidade de despertar as almas em tal situação, em seu próprio benefício, e por isso se torna indispensável aquilo que no alto se denomina o toque da divina providência para que se despertem para a vida espiritual. O toque da divina providência não consiste de uma única fórmula a ser aplicada às almas na Terra, para despertar nelas o sentido da espiritualidade, porque consta, a bem dizer, de uma modalidade para cada alma. Quando as forças superiores resolvem intervir na vida de uma alma encarnada com a finalidade de a despertarem para a espiritualidade, elas estudam primeiramente o tipo de vida dessa alma a fim de poderem agir de maneira mais conveniente. Se verificarem, por exemplo, que no meio em que a alma vive não seria possível modificar-lhes os pensamentos e as ações no sentido desejado, as forças superiores tratam de inspirar uma mudança de ambiente, uma vez que tal mudança possa determinar a mudança necessária dos pensamentos e das ações da alma.
Verifica-se nesses casos uma transferência de localidade de residência e com ela uma sensível mudança nos interesses e proventos da alma, o que sempre sucede com o advento de certas dificuldades ao equilíbrio da vida, e isto sempre determina uma elevação dos pensamentos da alma à divindade, com apelos constantes à melhoria de situação. Este processo usado pelas forças superiores tem dado os melhores resultados. Tem sido constatado que almas encarnadas que haviam olvidado de todo o uso da prece à divindade, por se sentirem inteiramente felizes sem ela, uma vez removidas de localidades passaram a sentir necessidade de se voltarem para a divindade, num apelo que lhe dirigiram de ajuda e proteção para a sua sobrevivência. Tais apelos são sempre atendidos pela divindade, resultando então na continuidade do uso da prece pelas almas necessitadas, com o que conseguem construir uma nova situação de tranquilidade e bem-estar. O fato tem perfeita semelhança com a imagem seguinte. Se o homem necessita de operar a mudança de determinada árvore já bastante radicada no solo, ele deve contar com um período maior ou menor de adaptação ao novo local do que pode suceder e sempre sucede o enfraquecimento vital da planta. Esta vai lutar então no novo local, tratando de lançar novas raízes à terra para se alimentar, dado que as antigas ou foram amputadas ou se ressentiram com a mudança. Somente ao cabo de alguns meses ou mesmo anos, a planta consegue restabelecer a sua vitalidade pela adaptação ao novo local. Com os seres humanos sucede um fenômeno semelhante, se bem que, em regra, quase todos apreciam as mudanças de localidade. A depressão que sempre ocorre nestes casos sempre resulta em benefício das almas encarnadas, pelo fato de recorrerem com empenho à divina providência em busca de proteção e ajuda. Com o tempo, estas almas se habituam a orar diariamente à divindade e aí constroem então um novo tipo de vida bem mais útil do que o anterior pela sua ligação constante com a divindade. Isto posto, deseja o Senhor Jesus abordar outro tema igualmente do interesse de todos os homens e mulheres deste fim de século, que é a necessidade de cada qual oferecer a sua colaboração às forças superiores em favor da felicidade e bem-estar das almas necessitadas do mundo espiritual. Existem nos planos do além alguns milhares ou talvez milhões de almas que não recebem uma prece sequer do mundo terreno, em favor do crescimento da sua luz e do seu progresso. Isto sucede a todas as almas que não deixaram parentes na terra, e também a muitas que os deixaram, os quais, entretanto, as esqueceram. Roga então o Senhor Jesus às pessoas de boa vontade que incluam nas suas orações diárias uma prece dedicada às almas necessitadas do mundo espiritual, o que representará uma grande alegria para essas almas necessitadas. Já sabem as pessoas de boa vontade que todas as suas preces assim oferecidas as beneficia igualmente, porque a sabedoria divina estabeleceu esta participação das almas em todas as suas preces. As preces dedicadas às almas necessitadas se desdobram de tal maneira que podem beneficiar ao mesmo tempo milhares de almas no mundo espiritual em igualdade de condições, beneficiando igualmente as almas que as proferiram na terra. É interessante registrar esta particularidade estabelecida pela sabedoria divina. Se uma prece dirigida a uma alma desencarnada poderia produzir, digamos, 10 onças de luz espiritual para essa alma, e outras tantas para a alma, que orou, uma vez esta prece oferecida a milhares de almas necessitadas, cada uma receberá igual quantidade de onças de luz, sem diminuição da parcela que reverter em favor da alma que a proferiu na terra. Admirai, estimados leitores, a grandeza da sabedoria divina em suas determinações. A lógica para o homem quanto ao que recebe da grandeza da sabedoria divina, ignoramos, entretanto, a magnitude dessa grandeza. Há no espaço muitas almas olvidadas pelos familiares, mas que contam com a luz das vossas orações, prezado leitor. Faça um pedido sensato à divindade e seja confiante, nada jamais for negado àquele que crê. 148ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Seleção das almas pelas forças superiores. Informação da maior importância. O curso da vida humana está sujeito a variações. O grande valor das dificuldades e obstáculos. Encarnações de resgate.
As forças superiores do mundo espiritual que dirigem e superintendem a vida de todas as almas no solo terreno, muito se têm empenhado em melhorar as condições da vivência humana, com a implantação constante de novos processos em tudo quanto diz respeito à vida terrena. As forças superiores, assim designado conjunto de entidades altamente evoluídas do mundo espiritual, e que constituem a divina providência ou providência divina, como a queiram chamar as almas que se encontram na Terra. É, portanto, este luminoso conjunto de entidades que seleciona as almas que devem descer ao solo terreno para uma nova reencarnação, e estabelecem compromissos e obrigações a serem cumpridos por elas durante a sua vida terrena. Sendo muito grande o número de almas desejosas de reencarnar uma vez mais, as forças superiores estabelecem o critério a ser seguido neste propósito. Esse critério obedece então a estes dois motivos ou considerações: liberar a reencarnação das almas que se esforçaram no passado em dar cumprimento ao que no alto prometeram ao descerem à Terra, visto se haverem empenhado em adquirir maior progresso espiritual, e, como segunda consideração, a liberação das almas cujo estágio no mundo espiritual já exceda de um século. As almas estagiárias há mais de um século, contudo, ainda ficam sujeitas a esta condição da maior importância para poderem reencarnar, que não tenham sido desidiosas em sua última estada na Terra, tendo vivido uma vida inteiramente voltada para os interesses materiais com menosprezo dos interesses do espírito. Como existem no alto muitos milhares de almas nestas condições, as forças superiores concedem prioridade de reencarnação àquelas almas que procuraram cumprir da melhor maneira os compromissos antes assumidos no mundo espiritual. Deste modo é que permanecem no mundo espiritual muitas dezenas ou mesmo centenas de milhares de almas com mais de 2 e 3 séculos de desencarnadas, embora todas elas ansiosas por uma nova descida ao solo terreno. As forças superiores, preocupadas em facilitar o progresso espiritual de todas as almas, liberam a encarnação daquelas que se tenham demonstrado realmente interessadas em progredir em sua última encarnação, para que novamente se esforcem no seu adiantamento espiritual. Quanto às demais, aquelas que devam aguardar nova oportunidade para descerem ao solo terreno, devem elas continuarem a frequentar os cursos existentes no seu plano, destinados a fortalecer e desenvolver a própria vontade de crescer e progredir, para que possam utilizá-la quando novamente se encontrarem na Terra. Esta informação deve ser recebida pelos leitores como da maior importância para todas as almas encarnadas do presente, entre as quais muitas existem desinteressadas da sua ligação com a divindade, sob a justificativa de que nada necessitam no momento para sua felicidade. Se a vida assim lhes decorre no momento, um importante motivo existe para que estas almas coloquem o seu joelho em terra e agradeçam à divindade tão feliz situação e roguem a sua continuação ainda por muito tempo. Já foi explicado pelo Senhor Jesus que a situação das almas encarnadas muito se assemelha à topografia do planeta, repartida em planícies mais e menos extensas, seguidas de constantes depressões também mais e menos profundas, para se elevarem em várias altitudes que logo decaem em novas depressões. Assim é também o curso de vida das almas encarnadas na superfície terrena. A sucessão dos meses e dos anos pode proporcionar a mesma irregularidade em matéria de conforto e estabilidade, desde a tranquilidade mais agradável de hoje à instabilidade e às lutas de amanhã pela própria sobrevivência, se isto se tornar necessário ao progresso moral e espiritual das almas encarnadas. Existe, porém, um meio de poderem as criaturas adquirir determinado nível de estabilidade com as menores variações possíveis, que é manterem-se em permanente contato com a divindade pelo processo já de todas conhecido. As almas que nisto se empenharem com sinceridade e fé, sofrerão o menor número de abalos em sua estabilidade, precisamente porque o seu contato diário com a divindade já demonstra o seu empenho em cumprir o mais fielmente possível os compromissos assumidos no mundo espiritual ao receberem permissão para descer à Terra. É bom que saibam os leitores e todas as almas encarnadas, que as dificuldades e obstáculos surgidos na vida de todos os seres humanos têm uma grande importância em relação ao progresso de cada um. Uma vida permanentemente tranquila para o ser humano, em determinadas circunstâncias,
levá-lo-ia a esquecer compromissos e obrigações assumidos no alto perante as forças superiores, cujo resultado seria o seu estacionamento na escala do progresso evolutivo. Em tais circunstâncias necessário se torna colocar certos obstáculos no caminho desse ser humano, com a finalidade de fazê-lo despertar as forças internas e sua dose de fé para vencer os obstáculos. Despertadas as forças internas e a dose de fé que o ser humano possua, os obstáculos se desfazem como a nuvem, e o ser humano readquire a tranquilidade perdida, agora com maior dose de fé. O conhecimento deste processo utilizado muito frequentemente pelas forças superiores, tem o mérito de despertar as almas adormecidas ao longo de uma vida tranquila e feliz materialmente entendida, mas de pouco ou nenhum proveito para o seu progresso espiritual. Disto se infere, por conseguinte, que as dificuldades e obstáculos defrontados pelas almas na Terra têm por objetivo a sua maior felicidade espiritual, dado que são elas que despertam as almas para a oração e o pedido à divindade. Vencidas as dificuldades e obstáculos, o que sempre acontece, as almas terão galgado alguns novos degraus na sua escala evolutiva, e por isso se hão de sentir muito felizes ao regressarem ao mundo espiritual. Bem-haja, pois, as dificuldades e obstáculos surgidos na Terra na vida de todas as almas encarnadas. Bem-haja igualmente o empenho constante das forças superiores em ajudar por essa forma o progresso espiritual das almas encarnadas. Em seguida o Senhor Jesus deseja ministrar um esclarecimento novo a todos os leitores desta mensagem, que é o seguinte: muitas almas se encontram na Terra habitando corpos de certo modo defeituosos, vários deles inspirando a compaixão das almas bem formadas, que sinceramente lamentam esse fato. Outras muitas criaturas, habitando embora corpos perfeitos, padecem de certa deficiência mental que as impede de enfrentar os problemas da vida como tantas outras criaturas perfeitas. Quanto às criaturas portadoras de defeitos físicos, todos já estáis informados de que se trata de almas que no alto pediram ou aceitaram essa encarnação denominada de resgate, a fim de eliminarem do seu registro espiritual o que nele fora lançado em face de uma ou mais vidas por essa alma vividas na Terra. Após certo período de estágio no mundo espiritual, as almas responsáveis por determinadas infrações às leis divinas, inclusive cometidas por excesso de mano ou de comando na Terra, essas almas suplicam uma oportunidade de lavarem as manchas existentes no seu registro espiritual, e então descem à Terra nas condições físicas que todos conheceis e vos inspiram compaixão. Em vez de compaixão, porém, elevai um pensamento à divindade rogando bênçãos para estas almas, com o que as ajudareis a vencer a prova recebida. Trata-se em regra de almas fortes, valorosas, que faliram no passado, mas que aceitaram ou pediram a encarnação atual para nela resgatarem as faltas cometidas e que devem ter sido muito sérias para serem resgatadas por essa forma. Relativamente às criaturas mentalmente deficientes que também encontrais na Terra, denominadas débeis mentais, ficais certos de não ter havido nenhum descuido da natureza ao lançar esses filhos na Terra, nem isto tampouco pode ser atribuído ao estado patológico dos pais. Estes filhos vieram ao mundo em tal situação com a finalidade de resgatarem também determinada falta cometida em vidas anteriores, a qual só pode ser resgatada no solo terreno, visto como nenhuma pena existe no mundo espiritual. Vêm as almas então à Terra para habitar corpos deficientes sobretudo na parte cerebral, proporcionando às almas todos os elementos de saúde física, para que não sofram fisicamente a sua encarnação. Vede, estimados leitores, os cuidados da divina providência que são as forças superiores, em que a alma encarnada não padece em sua saúde física enquanto na Terra. Sua deficiência é apenas mental ou espiritual, porque assim deva ser para o fiel cumprimento da sua pena. Não possuindo condições de raciocínio, estas almas estão na Terra como que prisioneiras da matéria, o que não as impede de participar das alegrias que houver à sua roda, embora não cheguem a compreender as tristezas. Ao fim de sua presente encarnação, estas almas se recuperarão também do passado faltoso que houverem construído. No novo estágio evolutivo do planeta, o refinamento vibratório será indispensável à evolução de sua população,
149ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. 12 a 15.049 encarnações conta a humanidade atual. 2/3 poderão alcançar neste século sua redenção espiritual. Pratiquem os ensinamentos do Senhor. Curso das vibrações emitidas na Terra. A humanidade terrena deste fim de século é constituída de almas que devem contar em média de 12 a 15 mil encarnações no solo terreno, onde tem vindo todo esse tempo em busca de luz e progresso espiritual. Esse número de encarnações vividas em todas as regiões do mundo terreno são mais do que suficientes para que as almas presentemente encarnadas tenham alcançado os conhecimentos e experiências necessárias à sua evolução neste mundo terreno. Em matéria de espiritualidade, porém, o progresso por elas alcançado ainda é insuficiente para atingir a ambicionada redenção, fato este reconhecido pelo Senhor Jesus e pelas forças superiores. Também é reconhecida a deficiência dos ensinamentos espirituais ministrados na Terra até o século passado, visto como as religiões terrenas circunscreviam seus ensinamentos a uma linha inteiramente material, incapaz de despertar nos adeptos o interesse pela vida espiritual. O Senhor Jesus não deseja lamentar que assim tenham decorrido os séculos e milênios que assistiram às numerosas encarnações das almas que ora aqui se encontram, considerando que tudo chega a seu tempo para bem de todos os seres humanos. Por isso é que foi determinada no alto a vinda do Senhor Jesus à Terra, desta vez em espírito, para impulsionar com sua palavra e seus conselhos e ensinamentos o progresso moral e espiritual. Já foi dito pelo Senhor em mensagem anterior que cerca de 2/3 das almas encarnadas neste século podem alcançar perfeitamente a sua redenção espiritual em relação a esta escola terrena, assim se decidam a aceitar e praticar os ensinamentos trazidos à Terra pelos mensageiros do Senhor, e também pelos que constam destas mensagens de Jesus. Um pequeno esforço por parte das almas presentemente na Terra poderá conferir-lhes aquele grau espiritual tão ambicionado por todas elas quando se encontravam no alto em preparativos para descer ao solo terreno. Esse esforço, deseja o Senhor esclarecer, não importa em nenhum exercício físico que possa trazer a menor fadiga às almas encarnadas, mas apenas consiste em se voltarem diariamente para a divindade por meio da oração e meditação na hora de se entregarem ao repouso noturno. Esse é o único esforço necessário às almas que cumprem na atualidade mais uma de suas bilionésimas encarnações só no solo terreno, mediante o qual terão em breve, isto é, ao concluírem a sua presente estada na Terra, a agradável surpresa de receberem no mundo espiritual aquele galardão que o Senhor reserva a todas as almas que tiverem conseguido a sua redenção espiritual. Já referiu igualmente o Senhor que vai necessitar de muitos milhares de almas devidamente preparadas para servirem de guias espirituais das almas que no alto se preparam para descer mais uma vez à Terra. E muito contente ficaria o Senhor em poder contar com as almas que forem regressando desde agora ao mundo espiritual. Poderá parecer a alguns leitores destas mensagens que a circunstância de uma alma se voltar diariamente para a divindade não possa importar só por si no seu perfeito encaminhamento espiritual. O Senhor Jesus esclarece a propósito que a prece noturna de uma alma coloca em ligação direta com a divindade, estabelecendo como que um fio luminoso do seu coração ao coração da divindade, através do qual passará a receber conselhos e inspiração de que todas as almas necessitam para o bom encaminhamento dos seus passos na Terra. Desta ligação permanente com a divindade resultará o afastamento de vários escolhos do seu caminho, nele colocados precisamente para levar a alma a apelar à divindade. Se esse apelo vier sendo feito diariamente na hora do repouso noturno, necessidade não haverá, por conseguinte, dos escolhos que lhe impediriam a marcha tranquila, havendo então condições de maior bem-estar e felicidade enquanto na Terra. No dia em que a humanidade se capacitar do valor da prece diária à divindade, certo é que desaparecerão do caminho das almas numerosas dificuldades e obstáculos que tornam a vida menos feliz. Nesse dia a vida terrena será uma continuidade de paz e alegrias, proporcionando a todas as criaturas humanas um grande prazer de viver. Os conselhos e ensinamentos grafados nestas mensagens do Senhor como objetivo da nova ordem de Jesus,
uma vez aceitos e compreendidos pelas almas encarnadas em todas as latitudes da Terra, são suficientes para operar, primeiro, a elevação da categoria dos pensamentos de todos os seres humanos, e em consequência, a elevação substancial da vida em todos os setores. O Senhor Jesus se entristecerá se alguma das almas encarnadas, isto é, alguns homens e mulheres, dentro do seu livre-arbítrio de pensar e agir, vierem a subestimar o valor de tudo quanto o Senhor Jesus mandou enfeixar neste volume, para melhor continuarem a viver uma vida repleta de materialidade para satisfazerem os prazeres do corpo. Isto muito entristeceria o Senhor Jesus, ainda pelo fato de desligar essas almas do conjunto atual da humanidade terrena, por falta das necessárias condições para poderem acompanhar esta onda de vida. Por isso o Senhor Jesus deixa aqui um apelo a essa categoria de almas, esclarecendo-as que não foi essa disposição demonstrada por elas no mundo espiritual ao se empenharem em conseguir a necessária permissão das forças superiores para descerem mais de uma vez ao solo terreno. Leiam, pois, e releiam seguidamente os esclarecimentos do Senhor Jesus enfeixados neste volume, na certeza que a cada nova leitura novas luzes encontrarão na palavra do Senhor. E quando alguma dúvida de interpretação porventura surgir, dirijam um apelo mental ao Senhor e logo receberão o sentido exato da dúvida surgida. A propósito, o Senhor Jesus deseja esclarecer todas as almas encarnadas acerca da facilidade de que todas dispõem para se dirigirem ao Senhor Jesus, a respeito de quanto possam necessitar para o seu esclarecimento. O Senhor Jesus informa a propósito que o éter que circunda e interpenetra o planeta constitui ao mesmo tempo um registro dos fatos e acontecimentos verificados no solo terreno, mas igualmente um veículo de comunicações mentais de rara perfeição. Assim, se uma ou muitas almas encarnadas tiverem necessidade de um esclarecimento do Senhor Jesus, imitam uma vibração mental nesse sentido, a qual o Senhor receberá prontamente através do éter e prontamente a responderá pelo mesmo veículo em direção à fonte emissora. E através do éter que circunda e interpenetra o planeta, que todas as almas se comunicam, tanto as que vivem no solo terreno como as desencarnadas no mundo espiritual. Uma vez conhecido o processo deste tipo de comunicações, as almas que nele se exercitarem poderão emitir e receber constantes mensagens do mundo espiritual, com o que tornarão bem mais agradável a sua permanência na carne. O processo em detalhe é o seguinte: uma alma emite uma vibração mental na Terra, um pensamento, seja em que direção for, tanto a uma alma afim do mundo espiritual, como a uma entidade protetora, inclusive ao Senhor Jesus. Essa vibração encontra nas ondas etéricas o seu perfeito veículo que a conduz ao ponto mentalizado pela fonte emissora. O alvo visado pela mente emissora recebe instantaneamente o conteúdo da vibração emitida com a clareza do mais perfeito serviço de comunicações existente na Terra. Recebendo a vibração emitida pela alma encarnada, esta será instantaneamente atendida através das mesmas ondas etéricas, seja ela um pedido de ajuda, de socorro ou de esclarecimento. Por isto o Senhor Jesus declara que atenderá prontamente a todas as almas que necessitem de algum esclarecimento acerca do conteúdo destas mensagens ou de outro assunto que necessite de esclarecimento. Vede pelo que aí fica, estimados leitores, como o Senhor Jesus, embora vestido pelo Pai Celestial da enorme responsabilidade de governar e conduzir perto de 10 bilhões de almas em evolução no ciclo terreno, ainda se dispõe a esclarecer individualmente a todas as que para ele apelarem para algum esclarecimento. E por que faz isto o Senhor? Poderá alguém se lembrar de indagar. O Senhor Jesus esclarece a propósito que isto faz parte da lei do amor, a lei que deve inspirar e governar a vida de todas as almas do universo. É apoiado na lei do amor, por conseguinte, que o Senhor encontra tempo e se dispõe a atender os milhões de pedidos que lhe sejam dirigidos pelas almas encarnadas para seu melhor esclarecimento. É a lei do amor que une e fortalece os laços de fraternidade em todos os planos do mundo espiritual onde vivem muitos milhões de almas, unindo-as igualmente àquelas que se encontram na Terra. É a lei do amor que leva as entidades evoluídas a se aproximarem dos enfermos do corpo ou da alma nos hospitais e casas de saúde da Terra,
tudo fazendo para minorar-lhes os sofrimentos segundo as suas possibilidades. É a lei do amor, ainda que se utiliza das preces elevadas pelas almas de boa vontade e caridosas, para amenizar sofrimento e dificuldades que embaraçam a felicidade, a paz e o bem-estar de todas as almas encarnadas no solo terreno. 150ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Incrementação do culto à divindade para maior bem e felicidade dos seres humanos. Sugestão do Senhor aos dirigentes religiosos. Volume riquíssimo de ensinamentos e instituições da nova ordem de Jesus. O Senhor Jesus conclui com esta mensagem a longa série iniciada em junho de 1970 com a finalidade de divulgar na Terra um volume de conselhos e ensinamentos espirituais destinados a ajudar o progresso de todas as almas que se encontram encarnadas no solo terreno. A deliberação do Senhor em ditar esta longa série de mensagens nasceu da observação realizada em todas as regiões do planeta, onde o culto à divindade deve ser incrementado para o maior bem e felicidade de todas as criaturas humanas. Não vejam os leitores destas mensagens o menor sentido de censura às organizações religiosas existentes na Terra, porque tal não foi a intenção do Senhor ao fazer as referências que aqui ficam, aos ensinamentos ministrados aos homens e mulheres com a finalidade de os orientar no caminho da religiosidade. A propósito, deseja o Senhor Jesus esclarecer os dirigentes religiosos que, se determinados ensinamentos religiosos cabiam no estado evolutivo dos homens e mulheres de há 6 e 8 séculos, não mais se enquadram neste século em face do progresso evolutivo alcançado pelas almas encarnadas, após suas numerosas encarnações pretéritas. Há, por conseguinte, que reformular a base de todos os ensinamentos, se as organizações religiosas pretenderem continuar a orientar as almas que estão chegando à Terra e de muitas que já aqui se encontram. Sugere o Senhor Jesus aos dirigentes religiosos uma leitura atenta das mensagens que constituem o presente volume, anotando os pontos principais referidos pelo Senhor acerca do ensino religioso, com os quais poderão erigir um novo corpo de doutrina à base do espiritualismo, na certeza que essa nova doutrina empolgará todas as almas encarnadas do presente e do futuro. Se, entretanto, resistência houver à execução da reforma doutrinária sugerida pelo Senhor Jesus, sob o fundamento de que não será possível reformar princípios estabelecidos há quase 2 milênios, nesse caso tranquilizem-se os dirigentes religiosos do presente, e se disponham a ceder o posto a outros elementos mais atualizados que já desceram à Terra para esse fim. O progresso moral e espiritual da humanidade terrena está requerendo a instituição de princípios condizentes com o grau evolutivo já alcançado pela imensa maioria das almas presentemente encarnadas para que na existência do purgatório e do inferno a letra morta. O presente volume, ditado pelo Senhor Jesus, é riquíssimo de ensinamentos destinados a orientar convenientemente as almas encarnadas acerca do futuro que a todas aguarda no mundo espiritual, onde jamais ouvirão falar daqueles 2 estágios criados pelas religiões. Reconhece o Senhor Jesus que em tempos idos, quando o progresso espiritual da humanidade apenas se iniciava, e era necessário conter possíveis excessos de certas criaturas na infração às leis divinas, a ameaça do purgatório e do inferno terão sido benéficas, n'era presente. Porém, é necessário usar de toda a verdade nos ensinamentos religiosos, tal como faz o Senhor Jesus ao longo do presente volume e do anterior. O desejo do Senhor, já manifestado em mensagem anterior, é que estes 2 volumes venham a ser traduzidos em todos os idiomas e difundidos em todas as nações da Terra para conhecimento das suas populações. Acredita o Senhor que estes volumes venham a ser de tal maneira procurados em todo o mundo terreno, que as editoras que tomarem a seu encargo editá-los, alcançarão um êxito altamente compensador, pelo bem que proporcionarão às suas populações. E para que um volume alcance o desejado êxito, deve ter sua edição bem cuidada e bem revista, de maneira a ser devidamente compreendido pelos leitores. A nova ordem de Jesus instituída no Brasil, justifica-se pela circunstância de residir neste grande e belo país o instrumento mediúnico que o Senhor encontrou em condições de receber esta série de mensagens,
e as instruções necessárias à criação e instalação da sua nova ordem, que o Senhor Jesus deseja ver estendida a todas as regiões da terra. Não pensa o Senhor Jesus em fundar templos religiosos por aí afora para receberem as populações que forem ingressando nesta nova ordem de ensinamentos. O pensamento e o desejo do Senhor a este respeito é que se organizem instituições com a finalidade de propagar os ensinamentos e conselhos enfeixados nestes volumes, onde os interessados possam comparecer semanalmente para ouvir a leitura de uma mensagem e os comentários que os mais capazes possam produzir, para melhor compreensão